Imagina só, um livro de poesias, lançado lá em 1932, que se tornou um marco na literatura brasileira. O detalhe, ele não foi escrito por uma pessoa viva. A alegação era que os autores eram dezenas de poetas que já tinham morrido. É sobre essa história incrível que a gente vai conversar hoje. Pois é, como é que os mortos podem escrever poesia? Parece algo saído de um filme, né? Mas essa é a pergunta que está no centro de um debate que já dura quase um século, envolvendo todo tipo de gente, de leitores a céticos. E é exatamente nesse mistério que a gente vai mergulhar. E o livro que causou todo esse rebuliço é O Parnaso de Além-Túmulo. Quando ele foi publicado, foi um verdadeiro escândalo, uma comoção. A ideia era radical demais para a época, que os grandes poetas do Brasil e de Portugal não tinham se calado com a morte, que eles ainda tinham o que dizer. Ok, então para a gente entender essa história direito, o primeiro passo é conhecer a pessoa que serviu de ponte para esse livro existir. E a identidade dessa pessoa, olha, só deixa o mistério todo ainda maior. Estamos falando de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E pelas palavras dele mesmo a gente já percebe o perfil. Um homem super humilde, que veio de uma família pobre, que conheceu a dor desde cedo e que não parecia ter o menor interesse em fama ou reconhecimento literário. E aqui é que a coisa começa a ficar impressionante. Vamos olhar os fatos. Em 1932, o Chico tinha só 21 anos. Educação? Só o primário. Ele era um trabalhador, primeiro numa fábrica, depois como vendedor. Não tinha nenhuma formação literária. Zero. O ambiente em que ele vivia era, nas palavras dele, árido para qualquer coisa ligada à literatura. Então fica a pergunta, né? Como um rapaz com esse histórico conseguiu produzir uma obra tão sofisticada e complexa? Bom, a resposta, pelo menos segundo Chico e quem escreveu o prefácio do livro, é que a autoria não era dele. A obra vinha através dele. É uma ideia bem diferente. Vamos entender melhor como isso supostamente acontecia. Esse fenômeno tem um nome: psicografia. A ideia é a seguinte: um espírito, ou seja, uma consciência que já não tem um corpo físico, usaria a mão de uma pessoa viva, o médium, para escrever. Então, o médium não é o autor, ele é tipo uma ferramenta, um canal. E olha que interessante a descrição do próprio Chico sobre o que ele sentia. Ele não falava, eu tive uma inspiração. Não. Ele descrevia uma sensação física, real, de que uma vigorosa mão guiava a dele. Era como se alguém estivesse ali, literalmente movendo a mão dele para escrever os poemas. Certo. Então, se não era o Chico que escrevia, quem era? É aí que o livro apresenta sua alegação mais ousada. E é aqui que, para quem defende a obra, está a maior prova de que tudo aquilo era verdade. O livro traz poemas de nada mais, nada menos que 56 poetas diferentes, todos já falecidos. E não eram qualquer poetas, eram nomes conhecidos do Brasil e de Portugal. O mais incrível é que cada poema vinha no estilo exato daquele autor, com os temas, o vocabulário tudo batendo. Pensa no desafio que seria para qualquer escritor fazer isso. Agora, imagina para um rapaz jovem e sem estudo formal de literatura. É algo monumental. E aqui a gente vê o coração do enigma. Olha só a diferença. De um lado, um poema atribuído a Casimiro de Abreu, todo leve, romântico, sonhador. Do outro, um de Augusto dos Anjos, com aquela pegada sombria, científica, cheia de palavras fortes. São dois mundos completamente diferentes. E o livro consegue capturar não só essas duas vozes, mas dezenas de outras, passando por todos os estilos literários da época. A grande pergunta que fica é: como uma pessoa só, uma mente, conseguiria imitar tantos estilos de forma tão perfeita? Beleza, já falamos bastante sobre como o livro teria sido escrito. Mas e o porquê? Porque além de todo esse mistério da autoria, a obra tem uma mensagem muito clara, um propósito que se repete em vários poemas. Quando a gente lê os poemas, alguns temas aparecem o tempo todo. A mensagem principal é sempre de esperança, de consolo, a ideia de que a vida continua depois da morte, de que o sofrimento aqui tem um propósito para a nossa evolução e, claro, a importância do amor e da caridade. No fundo, é um livro que parece ter sido feito para trazer um pouco de conforto, como se fossem notícias de quem já partiu. E agora, quase 100 anos depois do lançamento, o debate continua aceso. De onde veio o Parnaso de Além-Túmulo? Ninguém tem uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: o legado que ele deixou é inegável. Olha, não importa no que a pessoa acredita sobre a origem do livro, o impacto dele é
gigante. Foi esse livro que deu início à trajetória do Chico Xavier, que depois dele escreveu mais de 400 outros livros. E o Parnaso se tornou uma obra fundamental para o espiritismo no Brasil, vendeu milhões de exemplares e continua sendo lido até hoje, passando de geração em geração. E no fim das contas, a gente volta para as perguntas iniciais. O que foi isso, afinal? Uma fraude super bem elaborada, feita por um gênio literário que ninguém conhecia? Um fenômeno psicológico raríssimo vindo do subconsciente do Chico? Ou será que o livro é exatamente o que ele diz ser? Uma janela para outra realidade? Com vozes que vêm de além túmulo? A resposta final, talvez, não esteja nos fatos, mas na crença de cada um.